Usando os conceitos já apresentados, podemos aplicá-los para resolver o exemplo proposto aqui. Neste caso, se deseja determinar a atividade do silício em equilíbrio com oxigênio gasoso a 1 atmosfera de pressão parcial e com sílica SO2, que está, por sua vez, dissolvida em uma escória, na qual a sua atividade é equivalente a 0,1, tomando como padrão o sólido puro, a temperatura de 1550 centígrados. Aqui temos a reação pertinente, no caso, padrão para a sílica, sílica sólida pura, para o oxigênio gasoso a 1 atmosfera de pressão, e para o silício foi adotado o padrão líquido puro, uma vez que na temperatura de 1550 o silício puro se encontra líquido. Neste caso, a temperatura de fusão do silício é 1410. Então, a 1550, silício puro, que vai ser o estado padrão adotado, está na forma líquida. Primeira etapa na solução deste exemplo é a determinação da expressão de ΔG0 pertinente. Nos dados termodinâmicos encontramos a reação tomando como padrão silício sólido puro, oxigênio gasoso a 1 atmosfera e sílica sólida pura. Como precisamos do estado padrão silício líquido puro, vamos ter que combinar essa expressão de ΔG0 com a de ΔG0 correspondente ao processo de fusão do silício. Como já vimos anteriormente, isso pode ser equacionado usando o ΔH de fusão e a temperatura de fusão do elemento em Kelvin. Então, o valor de ΔH de fusão do silício, 12.100, sua temperatura de fusão em centígrado, 1410. Então, a expressão correspondente à mudança de estado padrão silício líquido sólido é expressa através dessa equação, observando que somando essas duas reações, nós vamos obter a reação desejada com os estados padrão pertinentes. O resultado é o ΔG0 equivalente a menos 227.700 mais 48,69. Como queremos determinar a atividade do silício em equilíbrio, sabemos que nas condições de equilíbrio a variação de energia livre é equivalente a zero. Então expressamos a variação de energia livre para essa reação, equivale a ΔG0 mais RT-LN da atividade da sílica, dividido pela atividade do silício e o P de O2 em equilíbrio. Como especificamos a atividade da sílica equivalente a 0,1 e o P de O2 equivalente a 1 atmosfera, nós podemos isolar esse termo, que representaria a constante de equilíbrio, e explicitar o valor da atividade do silício e proceder ao cálculo assumindo os valores de atividade da sílica e de P de O2, obtendo um valor de atividade do silício equivalente a 2,2 vezes 10 a menos 18. No próximo capítulo, nós aprenderemos como utilizar o valor de atividade para determinar o valor de concentração do silício em equilíbrio com a sílica e com o oxigênio. Em mais um exemplo, vamos considerar agora um forno de reaquecimento de placas de aço que tem uma atmosfera composta de CO, CO2 e nitrogênio e uma temperatura interna de 1300 centígrados. Nós vamos determinar então a atividade do carbono no aço em equilíbrio com essa atmosfera, considerando que a atmosfera tem pressão parcial de CO equivalente a 0,05 atmosferas e P de CO2 equivalente a 0,2 atmosferas. Neste caso, a reação envolvida é a que tem carbono reagindo com CO2, formando 2CO. Esse ΔG0 já foi determinado em vídeos anteriores, mas eu recomendo que vocês recapitulem o procedimento e verifiquem a validade dessa expressão. Mais uma vez, nas condições de equilíbrio, ΔG equivale a zero, e para essa reação o ΔG vai ser o ΔG0 mais RT ln da pressão parcial do CO ao quadrado, dividido pela atividade do carbono, que é o parâmetro que se deseja determinar, e dividido pelo P de CO2. No equilíbrio, esse valor vai ser igual a zero, e aí podemos fazer manipulações matemáticas com essa equação e isolar a atividade do carbono. Fazendo os cálculos, nós encontramos que a constante de equilíbrio expressa através desse parêntese equivale a 2.976 aproximadamente. Transpondo termos, nós determinamos a atividade do carbono em equilíbrio com essa mistura gasosa,
na temperatura escolhida, e este valor é em torno de 4 vezes 10 a menos 6. Mais uma vez, nos vídeos posteriores do capítulo 4, nós veremos como proceder para determinar o teor de carbono em equilíbrio com a mistura gasosa para um valor de atividade correspondente a 4 vezes 10 a menos 6.